Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Leonardo Rezende e a nossa videoaula de hoje vai ser resolver uma questão de circuitos elétricos utilizando o teorema de Thevenin. O teorema de Thevenin é um dos teoremas utilizados para a resolução de circuitos elétricos, né? Nós temos aí os teoremas conhecidos que são as leis de Kirchhoff, né? Que envolvem a lei dos nós e a lei das malhas. Nós temos aí, dentro desse contexto da lei de Kirchhoff, nós temos a análise nodal, que pode ser abordado numa outra aula. Nós temos o teorema da superposição, que é quando você tem múltiplas fontes no circuito, até é o caso desse circuito aqui, onde você elimina as outras fontes e analisa o comportamento de cada fonte de forma separada. E temos os teoremas de Thevenin e Norton, que são teoremas parecidos, né? Um trabalha com tensão, transforma o circuito num gerador, e o outro transforma numa fonte de corrente, né? Então, eu vou hoje trabalhar com o teorema de Thevenin. Nós temos esse circuito aqui, é um circuito de complexidade média, dependendo da técnica que você utilizar, e o problema pede para calcular a corrente que passa nesse resistor de 1 kΩ. Bom, vamos lá. Primeiro passo, nos terminais no qual eu quero saber algum parâmetro, eu nomeio de A e B, né? Nomeei aqui A e B é exatamente os pontos dos terminais por onde a corrente passa. A corrente sai do A e chega no B. Então, é esse elemento que eu quero analisar, tá? Primeiro passo, né? Antes da gente dar sequência, o que eu vou fazer? Eu vou explicar o que eu vou fazer. Eu vou retirar esse resistor aqui e vou redesenhar o circuito, vou calcular as resistências do circuito, vou calcular a resistência equivalente do circuito, vou calcular a tensão dos terminais A e B, aonde estão ligados o resistor que eu quero, nesse caso um resistor, e depois eu vou fazer um circuito equivalente. Então, esses serão os passos. Primeiro passo, como eu falei, é a resistência Thevenin, né? Se você olhar aqui para esse circuito, vamos fazer um panorama rápido desse circuito. Ele tem três fontes de tensão e uma fonte de corrente. Qual é o procedimento para calcular a resistência? A gente analisa o comportamento resistivo do circuito, aonde as fontes de tensão se transformarão em curto-circuito e as fontes de corrente se transformarão em um circuito aberto. Então, essa fonte sai do circuito, essa vira um fio, essa vira um fio e essa vira um fio. Se transforma nisso. Então, eu passo a ter aqui os pontos A e B, onde estavam aquele resistor. Agora eu tenho os resistores de 24, 40 e 10. Deixa eu só voltar lá para vocês verem. 24, 40 e 10. Você pode perceber que a posição é a mesma, só que eu joguei o resistor de 24 para baixo. Não, nem joguei. Joguei o de 10 para baixo, que na verdade ele está aqui. Ele, como isso aqui virou um fio, eu posso descê-lo, né? Então está aqui. A gente percebe o seguinte, que todos esses resistores estão em paralelo. Olha só. O resistor de 24K está ligado aqui no ponto A, né, que esse ponto é o ponto A, e está ligado no ponto B, que esse ponto é o ponto B. O de 40 idem e o de 10 idem. Logo, eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, o que a gente vai fazer? O que eu fiz? Primeiro, eu resolvi o paralelo de 24 e 40, para ser mais didático, tá? Então, seria produto pela soma, 40 vezes 24 sobre 40 mais 24. Deu 960 por 64, que deu 15. Esses dois resistores, eles se transformaram em um resistor de 15. Esse resistor de 15 está em paralelo com o de 10, então, novamente, eu faço o produto pela soma. 10 vezes 15 sobre 10 mais 15. 150 sobre 25, 6K, 6 kΩ. Essa é a resistência de Thevenin, tá bom? Agora eu vou calcular a tensão. Volto com aquele circuito que eu mostrei para vocês original, retirando o resistor, que eu quero saber a informação de corrente que passa por ele, e agora eu vou resolver. Vamos lá, passo de resolução. Primeiro passo, está aqui os pontos A e B, né? Eu defino agora a referência, né? Antes de definir a referência, eu tenho que determinar quantos nós eu tenho nesse circuito. Qual a definição de nó? Nó é um ponto por onde a corrente ela encontra dois ou mais caminhos, né? Então, o A é um nó, porque o A tem 1, 2, 3, 4 caminhos para a corrente, né? A corrente chegou aqui, já tem esse primeiro caminho. Dela eu tenho 3 caminhos que ela pode seguir. Esse ponto aqui também é um nó. Esse ponto aqui também é um nó. Então, teoricamente, com essa configuração aqui, nós temos 3 nós. Só que um detalhe, existe uma teoria na eletricidade chamada transformação de fontes, no qual eu posso transformar uma fonte de corrente em uma fonte de tensão e vice-versa. Como que isso funciona? Vamos lá.
antes de fazer essa transformação, eu peguei o ponto B e aterrei, utilizei como referência, né? Porque como é que funciona a resolver essa análise? Se eu vou analisar por nó, se eu tenho 3 nós, um dos nós vai ser aterrado, que é a minha chamada referência. Como que eu escolho isso? Geralmente a minha técnica é sempre escolher o nó que está ligado às fontes como referência. Mais à frente vocês vão entender por quê. Então aqui agora entrando no que eu falei, é o mesmo circuito. Eu tenho uma fonte de corrente aqui que quero transformar numa fonte de tensão. Qual é a propriedade para isso? A propriedade é a seguinte: a fonte de corrente estando em paralelo a um resistor, ela é equivalente a uma fonte de tensão em série com esse mesmo resistor. Então está aqui, ó, fonte de corrente em paralelo com o resistor, ela será transformada em uma fonte de tensão em série com esse mesmo resistor. Bom, como é que a gente faz isso? Para transformar a tensão, corrente em tensão, eu aplico a lei de Ohm. Ou seja, R vezes I, 144 volts. A partir daí o que eu faço? Eu faço a conversão. O equivalente a uma fonte de 6 mA em paralelo com um resistor de 24K é uma fonte de 144 volts de tensão em série com um resistor de 24K. Ou seja, no lugar dessa configuração eu vou colocar essa. Tá lá. Tá, vamos só recapitular aqui, ó, como é que era antes. A fonte de corrente em paralelo com o resistor virou uma fonte de tensão em série com o resistor. Cuidado com a polaridade, tá? Se a corrente ela vai para a direita, a fonte tem que ser a polaridade positiva para a direita, para poder gerar a corrente no mesmo sentido que estava sendo gerado pela fonte. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Mudando a configuração do circuito, eu passei a ter duas fontes, dois geradores ou fontes de tensão, como vocês queiram, em série. Então, aqui eu só estou marcando o potencial aqui 0, tá? Que ele está aterrado. Então, B eu já tenho o potencial, preciso descobrir o de A. Voltando para cá, eu tenho duas fontes em série que eu posso fazer o quê? Eu posso somá-las, porque tem a característica de polaridade. Quando duas fontes são ligadas em polaridades diferentes uma da outra, por exemplo, mais de uma fonte está ligado com menos, isso quer dizer que elas estão em série, então eu posso somá-las, tá? A dano foi feito aqui, mas você já sabe que vai ser somado essas duas fontes. O que eu fiz aqui posteriormente foi o quê? Eu tenho o nó A como único nó, onde eu não conheço a tensão dele. Então eu defini que as correntes todas estão saindo do nó, tá? Lei de Kirchhoff das correntes, a soma das correntes que entram e saem de um nó são iguais a zero. Geralmente em circuitos que a gente não sabe o sentido da corrente, a gente tem uma noção devido à polaridade das fontes, mas a gente não tem certeza, porque tem múltiplas fontes atuando nesse circuito. Eu defino que as correntes estão saindo do nó. Se eu estiver errado, a única coisa que vai acontecer é que a matemática vai me provar como? Dando um resultado negativo. Um resultado negativo em eletricidade significa que a polaridade está oposta, dado que esse circuito é um circuito de tensão contínua ou de corrente contínua. Tá bom? Então aqui, ó, somei as correntes, lei de Kirchhoff igual a zero. Agora eu vou definir quem é quem. Antes, né, como eu aterrei aqui, eu posso definir os potenciais. Ó. Esse potencial aqui é definido, 30 volts. Por quê? Se aqui é zero e a fonte me dá queda de tensão, a queda de tensão é o quê? É a tensão, a diferença de tensão dos terminais. Se a DGP é 30 e um lado é zero, para que isso seja verdade, o outro terminal tem que ser 30, porque 30 menos 0 vai dar 30. Tá? Aqui foi o que eu falei. Eu vou juntar essas fontes, porque elas estão em série. Tá? Somando as duas, eu tenho 168 volts. Tá? Aqui embaixo o que eu fiz? Olha só, vamos lá. Presta atenção aqui comigo. Vem comigo, vem comigo. Essa corrente está indo de A para 30. Pela propriedade da lei de Ohm, a gente diz sempre que o quê? A corrente ela flui do maior para o menor potencial. Então, ela vai de A para 30. Então, é VA menos 30, dividido pela resistência, que é quanto? 10. A corrente em B, VA, aqui tem um detalhe. Essa fonte está invertida em relação a essa. Então, aqui, na verdade, é 668 DDP, né? E, na verdade, aqui embaixo tem 168, né? Tem 0, perdão, tem 0. Se tem 0 aqui, nesse outro ponto vai ter quanto? Menos 168. Porque 0 menos 168 dá quanto? 168 volts. Tá entendido? Ó, vou recapitular isso aqui para não ficar confuso.
Se ela tem 168 volts de diferença de potencial e no lado positivo está 0, para que isso seja verdade, o lado negativo, que é esse ponto aqui, ó, estou marcando aqui, ó, com o mouse, ele tem que ser menos 168, porque 0 menos 168 vai dar o quê? Vai dar a diferença de potencial de 168 volts. Por isso que troca o sinal aqui. Mesma coisa acontecendo aqui embaixo, com a corrente C. A corrente que vai para C, ela vai de A para o negativo da fonte, sendo que o positivo está ligado em 0 e ela tem 120 volts. Logo aqui embaixo vai ter quanto? Menos 120, para que a diferença dê 120. Por isso que é VA menos 120, que vira mais 120, dividido por 40. Tá? Com isso, eu achei as três correntes em função de VA. Ou seja, eu tinha três variáveis para uma equação, que eu não conseguiria resolver, passei a ter uma variável para a equação. Então tá aqui. O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei as equações de correntes e substituí por essas expressões de tensão aqui. Tá aqui. Próximo passo. Denominadores diferentes. Faço o quê? MMC. MMC de 10, 24 e 40 é 120, né? 120. Tem que fazer aquela regrinha aqui. 120. 120 dividido por 10 dá 12. 120 dividido por 24 dá 5. 120 por 40 dá 3. Agora, esse resultado eu multiplico com o numerador. 12 sobe multiplicando VA menos 30, botei em parênteses para a gente não confundir. Mais 5 que multiplica VA mais 168, botei entre parênteses. Mais 3 que multiplica VA mais 120. Denominador agora é 120. Como a igualdade é zero, eu posso, por propriedade matemática, excluir esse denominador. Fiz aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou somar 12 VA mais 5 VA mais 3 VA. 12, 17, 20. Menos 360 mais 360 vai embora. O 840 passa para o outro lado negativo. Vai dar menos 840 por 20. O VA é menos 42. Menos 42. Achei o VA. Sabendo que o VB é zero, VA menos VB vai dar menos 42 também. Esse VA menos VB, que é o VAB, é o meu V de Thevenin. Achei meu V de Thevenin. Qual é o próximo passo agora, pessoal? Circuito equivalente. Lembra, o circuito equivalente é o meu gerador, que é uma fonte de tensão em série com uma resistência, e eu volto com o resistor que eu tirei lá no início. Tá? Feito isso, preste atenção. O meu VAB deu negativo, então a fonte que teria polaridade invertida do que está aqui, se fosse positivo, estaria o mais para cima e o menos para baixo. O maior traço indica positivo, o menor traço indica negativo. Logo, ela está ao contrário por quê? Porque ela deu negativo. O que isso quer dizer? Que a corrente aqui vai ser negativa. Por quê? Porque a corrente tem esse sentido, mas a fonte ela vai gerar uma corrente no sentido contrário. Basta que eu respeite o sinal daqui que eu vou ter o resultado. Vamos ver. Ó. Corrente, tensão sobre a REC. Como uma associação em série, eu somo as resistências, está aqui embaixo. A tensão é menos 42. Menos 42 por 7, menos 6. Lembrando sempre que dividir volt por quilo-ohm tem como resultado miliampere. Tá bom? Resolvi a questão por Thevenin, espero ter sido claro. Peço que vocês, caso vocês queiram colocar alguma descrição lá, algum comentário pedindo a teoria desse assunto, eu posso fazer uma videoaula explicando a teoria para vocês, que aí vocês se embasam mais para, de repente, quem não conhece essa teoria ainda. Quem já conhece a teoria, provavelmente vai conseguir entender mais essa resolução. Mas quem não conhece, quiser botar na descrição, faça uma aula sobre teorema de Thevenin, explicando detalhadamente como essas coisas acontecem. Faça uma aula sobre transformação de fontes, explicando qual é esse conceito. Eu vou ter o maior prazer em fazer para vocês. Tá? Quem não está inscrito no canal, se puder, se inscreva lá, dê uma força, que aí a gente consegue, eu consigo fazer mais aulas e mais aulas para vocês. Esse é o feedback que vocês podem me dar. Tudo bem, pessoal? Forte abraço, até a nossa próxima videoaula.